Graças a Deus. Queridos, nós estamos encerrando a nossa jornada nessas afirmações que Jesus faz a respeito de si mesmo. Ao longo dessas últimas 6 exposições, nós pensamos nessas 7 afirmações de Jesus, hoje na 7ª afirmação de Jesus, sobre quem de fato Ele é. Nós desejamos conhecer a Cristo e é por isso que nós buscamos conhecer a Sua Palavra, é por isso que nós nos congregamos como comunidade de fé, é por isso que nós oramos, que clamamos, porque de fato queremos conhecer a Cristo. E nada melhor do que sabermos o que Cristo diz a respeito de si mesmo. Obviamente que a nossa mente é pequena, a nossa capacidade de compreensão da grandeza de Deus é pequena, é limitada. Eu ouvi uma ilustração essa semana que compartilhei com alguns irmãos, muito interessante, de um certo indígena que morava em uma tribo muito distante e que nunca havia conhecido o oceano, nunca havia conhecido o mar, e de repente ele tem a oportunidade de chegar até a praia, e ele olha para aquele oceano vasto, a água até onde a vista alcança, e ele todo feliz, ele consegue contemplar aquilo, seu coração se enche de alegria. De repente ele pega um balde, entra alguns passos no mar até que a água esteja na sua cintura, pega um pouco daquela água do mar dentro do balde e volta para a praia, e algumas pessoas que estavam ao redor perguntam para ele: o que você está fazendo? Por que você está pegando essa água? E ele diz: eu vou levar essa água para a minha tribo, porque eles nunca viram o grande oceano, eles nunca viram o grande mar, eles nunca viram a extensão de água que os olhos não conseguem nem alcançar, e eu vou levar um pouco para que eles possam ver. Obviamente, o máximo que eles conseguiriam ver é uma água dentro do balde, talvez experimentar um pouco do sal. E quando nós falamos sobre conhecer a Deus e ter uma revelação de quem Deus é, lembrando do nosso tamanho, todos os nossos esforços, tudo aquilo que a gente consegue fazer, talvez seja contemplar um pouco de quem Deus é, como quem olha para o oceano dentro de um balde. Deus é muito maior, Deus é muito mais além. E o máximo que nós conseguimos fazer é arranhar a superfície daquilo que Ele nos deu a conhecer. O Senhor Jesus nos mostra quem Ele é, não só pelas suas ações, não só pelos seus ensinos, não só pelas suas palavras, mas também ao dizer quem Ele é, ao afirmar quem Ele é. E ao longo dessas últimas semanas, nós vemos Jesus se mostrando não só como divino, é daí que vem essa ideia de eu sou. Jesus está aproveitando de uma forma de falar que remete ao Êxodo 3, quando Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Jesus aproveita destas mesmas palavras e vai dizendo: eu sou o que sou, eu sou o que sou, mas vai colocando alguns qualificativos, algumas analogias para apontar para quem Ele é. E Ele vai dizer que Ele é suficiente em todo o tempo. Quando Ele diz: eu sou o pão vivo, e aquele que come de mim jamais terá fome, Jesus está mostrando que somente nele há suficiência de alimento, alimento para a alma, alimento para a vida. Jesus está dizendo que não há fora dele qualquer tipo de saciedade. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo: não existe outra luz que guia o caminho senão eu. Não existe caminho seguro fora de mim. Quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, Ele está dizendo: não há pastoreio, não há cuidado, não há segurança fora de mim. Todo tipo de segurança é falha, é fraca. Só em mim existe de fato segurança. Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo que existe somente nele esperança para o além e para o agora. Para a vida depois daqui e para a vida aqui. Só nele existe essa esperança. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Ele diz: eu sou o único caminho de acesso ao Pai, o único caminho de acesso a Deus. Em todo tempo, Jesus está apontando para a sua suficiência, e qualquer outra coisa fora dele é caricatura, qualquer coisa fora dele é pequeno, não cumpre, não sacia, não aponta, não guarda, não traz esperança, não traz sustento. Jesus em todo o tempo está dizendo: é em mim que vocês encontram a completude de todas as coisas. No texto que está diante de nós, vemos Jesus agora se apresentando como uma videira. E Ele diz: a videira verdadeira. Aqui vemos algumas imagens nesta analogia de Jesus. Ele fala de uma videira, Ele fala de um agricultor, Ele fala de alguns tipos de ramos que são frutíferos e outros que são infrutíferos, e fala a respeito de fruto. Quando Jesus fala sobre a videira,
Na mentalidade dos judeus da sua época, isso não era algo muito estranho de se compreender. Primeiro que videiras, a árvore que dá, ou a planta que dá uvas, era algo muito comum na região. E segundo, porque ao olharmos para o Antigo Testamento, Israel é sempre colocado como sendo essa videira. Muitos são os momentos em que Israel é chamado de a videira. Mas nesses contextos em que Israel é chamado de a videira, é sempre um contexto de juízo. Como que Deus dizendo que Ele plantou essa videira e essa videira é infrutífera, por isso virá sobre essa videira o juízo de Deus. Agora Jesus diz, não, a videira verdadeira não é Israel, a videira verdadeira sou eu. Porque é somente em Cristo que nós temos a capacidade de fluir em frutos. É somente conectados a Cristo que nós recebemos a seiva dessa videira verdadeira, que nos dá a possibilidade de fato sermos algo para Deus. Não somos algo para Deus a partir de nós mesmos, não nas nossas capacidades, não na nossa força de vontade. Só podemos algo se Cristo fizer esse algo em nós. Nós somos os ramos, e ramos que produzem frutos, só produzem frutos se estiverem ligados, obtendo a seiva da videira, do tronco principal. Ao Jesus dizer, eu sou a videira verdadeira, Ele aponta para as falsas videiras. Ele aponta para aquilo que parece produzir vida, mas não produz vida. A religião é uma falsa videira. Quando se acha que pelo muito fazer, pelo muito falar, pelas muitas práticas, se obtém vida. Quando nós achamos que é a nossa forma limpinha de viver, é que nós somos vistos por Deus, e Deus se agrada de nós, e Deus nos ama. Como se receber o amor de Deus fosse uma recompensa pelas nossas ações. Mas não é assim que o Evangelho apresenta a vida com Deus. Veja, há uma ética, há uma vida, há uma prática que emerge de uma vida de quem ama a Deus de fato. Mas nem toda prática, nem toda vida, nem toda ação bonitinha do lado de fora é a consequência de alguém que de fato entendeu o Evangelho e vive pelo Evangelho. Podemos praticar e viver as coisas por muitas bases. Aquele que foi alcançado pela graça, esse é constrangido pela graça, e esse em graça responde à graça que recebeu, e assim vive para a glória de Deus, não como quem vive por obrigação, não como quem vive porque deve viver, vive porque o seu interior, o seu coração foi afetado por essa graça, de forma que ele não consegue ser algo diferente do que um desejo constante de viver para a glória do Deus que o salvou. Isso muda radicalmente a nossa postura. Jesus vai falar aqui de dois tipos de ramos. Um ramo que produz fruto e o outro que não produz fruto. O contexto mais imediato aqui, Jesus está na última noite antes da sua prisão e crucificação. A partir do capítulo 13, nós vemos Jesus lavando os pés dos seus discípulos, ali naquele cenáculo, na noite em que ele vai servir a ceia. O finalzinho do capítulo 14 aqui vai nos dizer que Jesus já está em movimento, em rumo aqui, provavelmente já ao Getsemane. No final do capítulo 14, verso 31, Jesus diz, levante-se e vamos daqui. Jesus está se retirando daquele lugar, rumo ao Getsemane, onde ele será preso de uma vez por todas. No capítulo 13, nós vemos Jesus tendo uma cena com os seus discípulos, de lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega em Pedro, talvez você se lembre, Pedro fala, Senhor, não vai me lavar os meus pés. E Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz, Senhor, então lava tudo, a cabeça, sovaco, lava a perna, lava tudo. Faltou cantar a musiquinha do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Lava tudo. E Jesus fala, não, Pedro, não é assim que funciona. Vocês já estão limpos. É a primeira vez em que nós vemos nesse contexto Jesus dizendo exatamente essa frase. Vocês já estão limpos. E aqueles que já se banharam precisam apenas lavar os pés. E depois Jesus vai dizer, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e de fato eu sou. Então se vocês me chamam de Senhor e Mestre e me viram fazer isso, façam isso vocês também. Vocês não são maiores do que o que os envia. Então se eu fiz, vocês fazem. Jesus deixando bem claro que há um momento em que nós somos lavados pela palavra de Deus, pela presença de Deus, o novo nascimento acontece, nós somos lavados, somos banhados. A partir de então, nos é necessário lavar os pés. A partir de então, é necessário
a santificação diária, que acontece no meio da comunidade, sendo servidos e servindo. Por isso Jesus diz, façam também, lavem os pés uns dos outros, ajudem na santidade uns dos outros, ajudem na manutenção da vida uns dos outros, ajudem para que os outros também estejam de pé. É nessa dinâmica que Jesus está falando, e agora no capítulo 15 ele diz novamente que os seus discípulos já estão limpos. No capítulo 13, quando isso acontece, Judas está ali. E Jesus, ao falar com Pedro, ele diz, Pedro, todos vocês já estão lavados, exceto um. E João vai dizer, no versículo 11, porque Jesus sabia quem o trairia. Aqui no capítulo 15, Judas já não está mais presente. Por isso Jesus fala, vocês estão limpos. Vocês, todos vocês discípulos, já estão limpos. Então, em primeiro lugar, esse texto nos falando aqui sobre alguém que é cortado e lançado fora, que também aí no versículo 6 vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Primeiro está falando de Judas, mas fala um pouco também a respeito de nós. Porque é possível, queridos, estar em volta de Jesus sem conhecer Jesus. É possível caminhar com Jesus. É possível trabalhar para Jesus. É possível ter ações que Jesus nos ensina a ter, sem contudo ter com Cristo um relacionamento. É possível estar, como diz o texto, estar na videira, sem estar permanecente na videira, sem estar de fato ligado na videira. Judas é essa expressão de alguém que caminhou com Jesus muito perto, de que ouviu de primeira mão os ensinos de Jesus, ouviu o sermão do monte, viu coisas que a multidão não viu. Judas é esse que com os 70 enviados por Jesus, faz milagres, e quando volta feliz, dizendo, até os demônios se submetem a nós. E Jesus diz, tudo bem, mas se alegre muito mais de ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Judas é esse que, ao partilhar, quando Jesus parte o pão e os peixes, na cestinha de Judas também há multiplicação de pães e peixes, e ele volta para casa com a cestinha dele também cheia de pães e peixes, assim como os demais apóstolos. Judas caminhou de perto com Jesus, porque é possível estar próximo de Jesus, mas não ter com Jesus um relacionamento. Relacionamento fala de frutos. Mas fruto não é necessariamente ação, porque nem toda ação é fruto. A ação que é obrigação, a ação que é medo, a ação que é orgulho, a ação que é religiosidade. Nem toda ação é fruto. Fruto é a ação que brota de um coração que de fato entendeu o Evangelho, de um coração que está aliançado com Cristo e como consequência natural, isso é fruto, fruto é uma consequência natural da planta, deseja viver para a glória de Deus. Isso vai redundar em práticas, em ações, em palavras. Mas é possível ter práticas, ações e palavras, sem contudo não estar ligado na videira. O texto nos diz, Jesus dizendo que aquele que está ligado nele produz fruto. O Pai poda, o Pai limpa. Nós vemos aqui o agricultor como sendo o próprio Pai, que está envolvido em todo o processo. É o Pai quem planta a videira, é o Pai quem poda a videira, é o Pai quem garante o fruto, é o Pai quem colhe o fruto. O Pai está envolvido em todo o nosso processo de amadurecimento, e Ele se importa conosco. Ele nos auxilia nesse processo de maturação, e Ele vai trabalhando em nossas vidas. No verso 4 ele diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Mais uma vez, Jesus está nos dizendo que fruto verdadeiro só é possível numa vida de relacionamento íntimo com Cristo, numa vida de dependência completa de Cristo. Porque no final das contas, queridos, cristianismo não é aquilo que a gente faz. Cristianismo é o porquê a gente faz o que a gente faz. Qual é a base? Qual é a essência? Aqui estamos respondendo quando vivemos como vivemos. Somente numa vida conectada com Cristo é que nós podemos de fato ter um fruto verdadeiro e não apenas ações. Então Jesus está nos chamando a uma transformação que é orgânica.
Uma transformação orgânica que acontece através da mudança da nossa dinâmica interior. E não uma mera conformidade mecânica que vem de forças externas. Veja, Jesus está nos convidando a uma mudança orgânica, que vem a partir da mudança do nosso interior, e não uma mudança mecânica, que é forçada por coisas exteriores. Quais coisas exteriores podem forçar uma mudança? O medo do diabo, o medo de Satanás. Eu vou ser um dizimista, porque senão o gafanhoto, cortador, migrador, não sei nem o nome dos outros, esse vai roubar meu dinheiro. Não, eu vou ser obediente a Deus, porque senão eu vou dar brecha. E ai se eu der brecha. Se eu der brecha, o cão vem. Na minha adolescência eu ouvi um pastor falando isso. Tem uma brecha e o diabo coloca a cunha e vai bater na cunha e vai abrindo a brecha. Não, eu vou ser obediente para não dar brecha. Para Satanás não me tocar. E às vezes esse tipo de mentalidade acontece até quando a gente olha e as coisas não estão funcionando como a gente imaginava que elas deveriam funcionar, e a gente diz assim: por que isso está acontecendo comigo? Onde eu errei? Qual foi o meu pecado? Aonde eu dei brecha? Mas aquilo que pode mover o nosso coração, além do medo, é o orgulho. De tentar provar para os outros que eu consigo ser melhor do que eu sou. Que eu consigo ser melhor do que meu primo, meu vizinho, que o irmãozinho lá da igreja. Eu consigo, meu orgulho. Às vezes pode ser a barganha. O desejo de que Deus olhe para mim, veja os meus esforços e me recompense. E diz: você está sendo muito bom. Como aquela criança que espera ao passar de ano que o papai e a mamãe façam alguma coisa. Faz o seu melhor, porque acha que assim estará sendo amado por Deus e Deus vai me recompensar. Veja, todas essas coisas, a força de vontade, o medo, a barganha, o orgulho, todas essas coisas têm poder de restringir as nossas ações ou de promover algumas ações durante um tempo. Mas isso passa. Quando o medo passa, a vontade de agir passa. Quando a barganha não se concretiza, a vontade de agir passa. É só com um coração completamente transformado, de dentro para fora, que as ações se tornam permanentes. É só quando o nosso coração é afetado, transformado, é quando os nossos afetos são moldados, que nós podemos viver de uma maneira distinta, de uma maneira diferente. Porque não são as coisas que nós sabemos que nós praticamos, são as coisas que nós amamos. É aquilo que ocupa o nosso coração, que ocupa as nossas práticas. Saber, nós podemos saber muito. Saber sobre Jesus é muito fácil. É ler a Bíblia, é fazer um curso de teologia, é ouvir bons pregadores e expositores da Escritura. Podemos saber muito sobre Jesus. Mas saber não muda a vida. Fosse assim, a vida de todos aqueles que caminharam com Jesus teria sido mudada drasticamente. Saber não muda a vida. Saber é importante. Mas o que muda a vida é aquilo que molda os nossos afetos, aquilo que molda o nosso coração. Sabemos que comer sal demais faz mal, sabemos. Sabemos que comer gordura demais entope as veias do coração, sabemos. Sabemos que açúcar em demasia faz mal, sabemos. Mas um churrascão com uma costela bem gordinha e um copão de coca, ninguém rejeita. Ninguém rejeita. Porque o amor pulsa. O coração diz: isso é bom, isso é agradável. Sabemos. Não basta saber. É preciso que o nosso coração seja capturado. É preciso que o nosso coração esteja comprometido. É preciso que o nosso coração seja ferido pela presença de Deus. Tem uma frase de Agostinho que ele diz: feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. É quando nós somos impactados pela verdade do Evangelho. É quando o Evangelho deixa de ser um conteúdo e passa a ser a estrutura da nossa vida. É quando nós entendemos que o Evangelho é para nós. O Evangelho conta uma história que nos abraça, que nos abrange. O
O Evangelho fala de nós que estávamos distantes de Deus, que não tínhamos acesso a Deus, mas que por meio do sacrifício do seu único Filho, nos foi aberto um novo e vivo caminho, de forma que nós podemos vencer os nossos pecados no dia a dia, mas não dependemos do vencer o nosso pecado para sermos aceitos por Deus. Nós já somos aceitos por Deus. E uma vez aceitos por Deus, Ele nos ajuda a vencermos o nosso pecado cotidiano. Nós nos aproximamos de Deus não porque nós nos limpamos, nós nos limpamos à medida que nos aproximamos de Deus. Nós não fazemos para que Deus nos ame, nós o amamos e por isso fazemos. É uma dinâmica completamente diferente. Jesus está dizendo que é estando nele, é permanecendo nele, é tendo com Ele um relacionamento íntimo, profundo e pessoal, que aquilo que acontece do lado de fora deixa de ser ação e passa a ser fruto. Deixa de ser obra e passa a ser fruto. Fruto. Óbvio que até que o nosso coração seja completamente capturado, algumas coisas levam tempo. Até que o meu coração deseje ser mais perdoador, eu vou perdoando na marra mesmo. E orando, Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina, Senhor, a ter um coração perdoador. Me ensina, Senhor, a viver a verdade do Teu Evangelho. Me ensina, Senhor, a entender o quanto eu fui perdoado, para que eu possa perdoar nesta medida, Senhor. Até que a gente consiga vencer o pecado com o coração alegre, nós vamos vencendo o pecado na força da raiva, clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia do meu coração. Tem misericórdia, porque meu coração ainda é assim, Senhor. Porque eu ainda luto com isso. Porque isso para mim ainda é um problema. Senhor, transforma o meu coração. Até que eu não deseje mais fazer isso. Até que eu não deseje mais agir assim, pensar assim, falar assim, reagir assim. Ajuda-me, Senhor. Molda o meu coração. Para que a minha vida seja uma constante de frutificar na Tua presença. Amém, queridos? Quando nós pensamos aqui em fruto, há um texto muito interessante em Gálatas capítulo 5, o famoso texto que fala do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De novo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas qualidades, embora possam se colocar como ações, não são ações. São estruturas de caráter. São estruturas internas. Porque à medida que nós nos aproximamos de Cristo, à medida que nós partilhamos da graça de Cristo, mais o nosso coração vai sendo transformado e mais nós vamos nos parecendo com Cristo. E essas verdades vão se tornando a estrutura da nossa vida, de forma que as nossas ações vão refletir essas estruturas da nossa vida. Quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito, uma parte deste fruto do Espírito, por exemplo, é o domínio próprio, muitas vezes deixamos de agir de certas maneiras porque nos falta domínio próprio. Deixamos de agir porque nos falta paciência, nos falta amor, nos falta paciência com o outro, nos falta amabilidade, bondade, gentileza. Mas à medida em que nós vamos bebendo de quem Cristo é, tendo com Ele um relacionamento, o nosso coração vai sendo estruturado nas qualidades do Espírito, e assim as nossas ações refletem um coração transformado. De novo, o que Jesus está nos convidando aqui é por uma transformação orgânica, que parte de uma mudança interior, e não uma mera conformidade mecânica de forças externas, de palavras externas, de poderes externos. E isso tem um poder avassalador nesse mundo. Quando nós entendemos quem Deus é e o que Ele fez por nós, o nosso coração encontra não só descanso, mas forças para vencermos o pecado, para vencermos aquilo que nos vence, para testemunharmos dessa graça que nos alcançou. Por isso, vemos nesse texto a mesma coisa que vimos em todos os outros textos em que Jesus diz, eu sou. Jesus faz uma afirmação, eu sou alguma coisa. Jesus faz uma promessa e Jesus faz um convite. Nesse texto nós vemos no versículo 1 e no versículo 5, Jesus dizendo, eu sou a videira. E no verso 5 ele diz, se vocês permanecerem em mim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Veja, à medida que Jesus diz que nós precisamos permanecer nele, ele precisa permanecer em nós.
E há algo que nós podemos fazer para que Jesus permaneça em nós? O que esse texto nos mostra é que Jesus não nos rejeita. À medida que nos aproximamos de Jesus, Jesus está dizendo, eu estou permanecendo em vocês. Não é como se nós fomos fazer algum tipo de luta inútil, de esforço inútil. Eu vou tentar permanecer em Jesus, mas Jesus vai me rejeitar por causa dos meus pecados. Não, Jesus diz, permaneça em mim, que eu vou permanecer em você. Há um compromisso. Jesus diz, pode vir, você não vai ser lançado para longe. Porque à medida em que nós vamos achando que somos deixados de lado, vamos nos distanciando ainda mais do Senhor. Quando achamos que são os nossos pecados que nos impedem de chegarmos a Deus e clamarmos por misericórdia, mais distantes nós vamos ficando. Jesus está deixando bem claro que aquele que busca permanecer nele, esse tem a certeza de que Cristo também permanecerá em nós. E ele diz, e esse dará muito fruto. O verso 8 vai dizer que o Pai é glorificado pelo fato de darmos muito fruto. E assim nós seremos de fato discípulos de Jesus. Então há aqui uma declaração. Jesus diz, eu sou a videira. Há aqui uma promessa, que aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. Portanto, há um convite. E o convite é, permaneçam em mim. Esse é o tema de toda essa passagem que nós temos. Ao longo dessa passagem, cerca de 11 vezes nós vemos, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Esse é o convite, permaneçam em mim. E permanecer em Cristo fala deste aproximar-se. Fala desse desejo de ter com Ele um relacionamento. E veja, querido, isso é algo que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Isso é algo que nós dependemos completamente do Espírito Santo, para que Ele nos aproxime de Cristo. Isso é algo que a religião não consegue fazer. Isso é algo que a palavra de um pregador não consegue fazer. Isso é algo que o discipulado de alguém, o caminhar junto de alguém não consegue fazer. Isso é algo que Deus tem que fazer em nós. É Ele quem tem que nos colocar na videira. Por isso nós clamamos dizendo, Senhor, que eu não esteja enganado a respeito de mim mesmo. Senhor, convence o meu coração profundamente, para que eu de fato esteja em Ti, Senhor. Molda os meus afetos, molda a minha mente, molda a minha vida, me aproxima de Ti, eu quero Te conhecer, Senhor. Eu não quero ter só informações sobre Você. Eu não quero só saber aquilo que a Bíblia diz sobre o Senhor. Eu quero Te conhecer pessoalmente, como um amigo, como um pai. Ajuda-me, Senhor. E é nessa dependência que o Senhor vai moldando os nossos afetos e o nosso coração. E assim vamos vivendo cada dia mais parecidos com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos chamados a permanecer no Senhor. Verso 7 diz que isso é o equivalente das palavras de Cristo também permanecendo em nós. Ele diz, verso 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Aqui, alguns vão achar que abriu então agora a oportunidade, para teologia da prosperidade. Permanece em Jesus, as palavras de Jesus permanecem em você, você pode pedir o que você quiser, casa, carro, iate, ganhar na mega da virada, E Jesus está dizendo aqui, permaneça em mim, minhas palavras permanecendo em vocês, pode pedir o que quiser. Mas se a gente ler o texto direito, vai entender. Se nós permanecemos em Jesus, e as palavras de Jesus permanecem em nós, quais são os nossos pedidos? Quais são os nossos desejos? Se não a vontade de Deus. Se o meu coração está comprometido com Deus e com a sua palavra, qual será o meu pedido? De que a vontade dEle seja plena na minha vida. E Jesus diz, peça isso vai acontecer. Peça isso, clame por isso. Você pode pedir o que você quiser. Se as minhas palavras permanecem no seu coração, aquilo que você vai pedir está alinhado com a minha palavra. Amém, queridos? Tem um texto no Salmo que diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá. Você conhece o texto, né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. O que é se deleitar? Se não amar, se não desejar, se não se deliciar com quem Deus é. À medida que nós nos deleitamos no Senhor, o nosso desejo é conhecê-lo mais, é amá-lo mais, e viver mais para a sua glória. E Ele diz, deleite-se no Senhor, e Ele vai atender esse desejo. Ele vai atender esse desejo de conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo, de ter este vislumbre da sua graça. Deseje se aproximar de Deus, e sabe o que você vai ter?
um Deus que se aproxima de você. Jesus está dizendo que as palavras permaneçam em nós, e aí nós vamos pedir, alinhado com a vontade de Deus, e isso acontecerá. E por último, queridos, aí no versículo 9 ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Aqui está a chave, aqui está o segredo. Permanecer no amor de Cristo. Entender o que é esse amor de Cristo. E ele mesmo vai dizer lá no versículo 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A partir do momento em que nós entendemos o tamanho do amor de Cristo, nós entendemos o que foi feito em nosso favor, e permanecemos no entendimento desse amor, apaixonados por esse amor. Assim, desejamos as palavras de Jesus. Assim, desejamos a presença de Jesus. E assim os nossos afetos, o nosso coração, a nossa mente vai sendo transformada de dentro para fora. E como consequência, as nossas ações externas serão fruto de uma transformação profunda e real que um relacionamento com Cristo pode nos dar. Esse é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã não é desempenho, não é esforço, embora esforço faz parte do processo. O segredo da vida cristã não é o muito saber. O segredo da vida cristã é ter um relacionamento profundo com Cristo. E isso acontece na caminhada. Isso acontece no dia a dia. O Senhor nos chama a conhecê-lo. O Senhor nos chama a crescer neste amor por Ele, buscando meios para que nós possamos nos deslumbrar ainda mais com o amor de Cristo, se envolvendo com a Sua palavra, tendo tempo de oração, nos cercando de boas amizades espirituais, tudo aquilo que vai nos aproximando do Senhor. Por outro lado, nos desviando e nos desvencilhando de tudo aquilo que faz com que o nosso amor por Deus diminua, com que o nosso amor por Deus se esfrie. Não sei você, mas existem certas conversas que esfriam o nosso amor, que causam em nós sentimentos que nada têm a ver com o Senhor. Há pouco tempo atrás eu percebi que algumas conversas me faziam desviar desse amor de Jesus. Conversas principalmente que têm a ver com política. E começa a conversar e vai subindo a raiva, e vai subindo a agonia, e vai produzindo no coração todo tipo de sentimento que nada tem a ver com um amor profundo por Jesus. Então, às vezes, a gente precisa se desvencilhar de alguns lugares, de algumas conversas, de alguns hábitos. Talvez o que nos afasta e nos esfria no amor de Cristo sejam as redes sociais. Seja o tempo passado vendo videozinhos de 15, 30 segundos numa rede social. Talvez seja as conversas com aquele amigo de trabalho, com aquela vizinha, com aquele vizinho. Talvez aquilo que esfria o meu coração seja o fato de eu não passar mais tempo com os meus joelhos dobrados diante da face de Deus, clamando para que Ele mude aquilo que eu não posso mudar, ao invés de simplesmente ficar me lamentando e murmurando para mim mesmo e para outros, por aquilo que eu não tenho condições de mudar. Se nós devemos permanecer em Jesus, não porque devemos, mas porque essa é a única reação que de fato faz sentido àqueles que entenderam que foram amados, que foram eternamente amados. A Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Antes dos nossos pecados se concretizarem aqui no tempo presente, Deus já tinha escolhido em Cristo Jesus perdoá-los todos. Antes de nós termos a oportunidade de pecar, Cristo se entregou no madeiro, pagando pela dívida de cada um dos nossos pecados. Isso deveria colocar o nosso coração de joelhos e comprometidos com seu amor, pudéssemos buscar viver o resto das nossas vidas, de alguma forma tentando honrar o seu nome, não por obrigação, não por dever, mas por amor. E isso não é obra, isso é fruto. Talvez até contemplarmos o grande oceano da graça, ainda vamos ter que olhar para os baldes da revelação de Deus.
E que através dessas revelações aqui e ali, o nosso coração fique tão impactado, a ponto de clamar: Senhor, eu quero ver esse oceano. Eu quero entender deste amor de maneira ampla, a altura, a largura, a profundidade. Eu quero compreender, Senhor. Talvez hoje vemos em parte, mas há um Deus bom, que abre os nossos olhos, que molda o nosso coração e que nos dá a capacidade de termos com Ele relacionamento. Isso a religião não pode fazer. Isso só um relacionamento pessoal com Cristo pode fazer. Por isso eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. E para finalizarmos essa série, em que o alvo foi, de fato, não uma busca por mais informações sobre quem Jesus é, mas o entendimento de que Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Não há alimento fora de Jesus, não há direção fora de Jesus, não há cuidado fora de Jesus, não há esperança nem para aqui, nem para além fora de Jesus, não há caminho, não há verdade, não há vida fora de Jesus. E não há como vivermos de maneira que de fato faça sentido nesse mundo, sem estarmos ligados em Jesus. Eu não sei você, mas o meu desejo ao ver tudo isso, e a minha oração é: Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer mais, eu preciso te amar mais. Eu preciso que os meus olhos, que estão escurecidos pelo pecado, possam te enxergar melhor, Senhor. Eu preciso que o meu coração, que é comprometido com tantos amores, com tantos afetos, se purifique do orgulho, da vaidade, da soberba, da cobiça, para que eu te ame mais, Senhor. Para que o Senhor seja o meu desejo. E à medida que eu te desejo, Senhor, o Senhor molda a minha forma de ver a vida, molda a minha forma de desejar, de agir, de falar, de pensar. É só num relacionamento íntimo e pessoal com Cristo que a nossa vida ganha sentido. O resto é resto. O resto é religião. O resto é enfeitar pavão. O resto é falsidade. O resto passa. O resto é cinza, é poeira, é fumaça. Mas aquele que está em Cristo permanece para sempre. E tem o seu coração irrigado pelas fontes da eternidade. E vive para aquilo que é eterno. E nesse mundo manifesta a eternidade. Manifesta a generosidade que vem do céu, manifesta a justiça que vem do céu, manifesta a bondade que vem do céu, porque foi afetado pelo céu, porque está sendo irrigado pela seiva da videira, que é o próprio Cristo. Com seus olhos fechados aí onde você está, faça a sua oração ao Senhor.